Hoje vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1 eu vou ler. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Nós lemos até aqui. Vocês descansaram bem no feriado? Sim. Hoje à tarde eu vou para Benin. Então, em 2013, nós fizemos o IYF World Camp. E o ministro da Juventude nos convidou para ir lá. E o pastor de lá convidou o ministro para ir lá participar do World Camp. Ele foi, e a gente já sabia, todo mundo, que ele ia. Mas, chegando perto do mês de julho, o ministro falou o quê? Me desculpe, eu queria tanto ir nesse fórum, mas eu não vou poder ir, né? Ele falou assim. O pastor, ele foi procurar pelo ministro no gabinete dele e falou assim: na Coreia, assista uma vez o World Camp da Coreia e você vai saber como a gente vai poder trabalhar aqui em Benin. E ele falou: me desculpa, é muito bom, mas dessa vez eu vou estar ocupado e não vou poder ir. O pastor Kim Gang-woo, ele é uma pessoa que não fala muito, mas ele ficou sentado e ficou falando. Mas ia ser bom se você fosse ia ser bom. Mas o amigo do ministro, o filho do presidente, estava ali naquele gabinete do ministro. E quando ele falou que não ia, esse amigo falou assim: estão chamando para a IYF ali, então vão. Se eu pudesse, eu iria. Mas eu não tenho condições. Mas o pastor Kim Gang-woo, ele tinha que ir embora, né? Mas ele ficou ali sentado, chateado. Aí o filho do presidente viu isso e ficou triste e falou: então pelo menos eu posso ir? Sim, vai ser bom então. Então no lugar do ministro. Aí a gente recebeu lá do gabinete o telefonema que o filho do presidente ia. Então a gente pensou, como a gente tem que tratar ele, né? Aí ele passou junto com os jovens, e ele veio para Seul, e ele fazendo a visita na casa, ele ficou muito assustado. Ele fez muitas viagens para o exterior, ele participou de muitos eventos, ele sempre dormiu nos hotéis. Mas ele, indo para a casa dos irmãos da igreja, ele se assustou tanto. E os irmãos da igreja de Gangnam, eles tratam tão bem os ministros, né, e todas as pessoas. Ele falou que se sentiu no céu. Como ele pode se sentir assim? Nem consegue se comunicar direito com os coreanos, né? Mas aquele casal tratou tão bem aquele jovem que ele abriu todo o seu coração. Eu também não fiz nada de bem, mas ele também abriu tanto o coração para mim. Ele estava nas férias dele para vir para a Coreia.
E assim que acabou o World Camp, ele queria viajar para as férias deles, e aí ele falou para a esposa dele, eu fui para a Coreia e aconteceu isso, e o Pastor Park é assim, e o Pastor Park vai vir para Benin, e ele falou assim para a esposa dele, e dormiu. Aí ele já queria, ele estava se preparando para viajar, para a viagem de férias, e a esposa dele falou, querido, você falou que o Pastor Park está vindo para cá, será que é falta de educação se a gente for nesse encontro? Se a gente for viajar, a gente não vai ter tempo de se encontrar com ele. Mas as nossas férias são tão importantes assim? Não é importante. Mas uma vez por ano que a gente tem esse tempo. E escutando o que a esposa dele falou, eles decidiram não viajar para as férias deles. E aí o filho dele falou para mim, de qualquer jeito, vai começar o World Camp e acabando o evento do World Camp à tarde, esse filho do presidente falou para a gente ir lá na casa do presidente cumprimentá-lo e eu fui. O filho do presidente é melhor que um ministro. Rapidamente, eu me encontrei com o presidente. O que eu tenho para falar para ele? Por acaso eu vou fazer política, eu vou fazer guerra, eu vou fazer alguma coisa? Mas uma coisa que eu tenho para falar para ele é sobre Jesus Cristo. E aí eu peguei o evangelho para ele. O presidente, naquele dia, escutando o evangelho, ele ficou muito feliz. E também a irmã Che, a Park Jin-young, elas também foram lá, cantaram a música de Benin, eles ficaram muito felizes. E no dia seguinte de manhã, lá no nosso evento de manhã, umas 9 horas da manhã, começou a vir um monte de ministro para o nosso evento. Eu fiquei assustado. Os ministros são tão ocupados, o que estão fazendo aqui? É que o presidente está vindo. O presidente, ele ficou tão feliz em assistir o World Camp. Normalmente, eles ficam 10, 15, se muito, 20 minutos. O presidente, ele passa uma mensagem, mas naquele dia, por 50 minutos, ele ficou falando. Naquele tempo, eu estava com gripe, eu estava tossindo. E eu estava sentado eu tinha que ficar bem atrás do presidente, esperando. E eu estava com coriza, e por favor, Deus, faça com que acabe logo esse discurso dele. Eu estava tossindo, e estava saindo coriza. Nossa, estava muito difícil para mim. E por 50 minutos ele ficou falando. Eu não sei muito bem francês, mas eu acho que ele falou uma coisa e continuou continuamente falando a mesma coisa, de tão feliz que ele estava. O presidente estava muito, muito feliz. A pessoa que recebe salvação fica assim. E ele falou que queria comprar um almoço para a gente, ele pediu desculpas, ele queria almoçar conosco, mas como não está tendo condições, ele falou lá no hotel para convidar todos, ele falou que ia levar todos os ministros para a gente comer lá e para eu pregar para eles. Realmente ele é muito humilde, aquele presidente. Mas como o coral ia embora, ele comprou um carro de presentes para o coral Graças. Um monte de presente, né, dentro do carro. E sobrou uns 3, 4 presentes. Se alguém quiser, pode vir pedir para mim, tá? Se precisar. Então, ano passado, o presidente, ele já tinha que ter nos esquecido. Mas ele me chamou. E ele falou, eu quero que a UIF possa trabalhar aqui em Benin. Ele nos deu 30 mil de terreno e falou para a gente construir um monte de coisa. E ele nos isentou de todos os impostos. E desde o ano passado até esse ano, a gente, rapidamente construímos, pela ajuda de Deus, um edifício. Então, é mais ou menos uns 3 milhões de dólares que vale aquele edifício que a gente construiu. Mas a gente, na verdade, gastou somente 800 mil dólares. Então, os irmãos da igreja de Canaã ofertaram esse dinheiro, mas só com esse dinheiro ainda ia faltar muito. Mas Deus ajudou, é muito emocionante isso.
Hoje de manhã também alguns irmãos falaram, pastor, o senhor vai para Benin, por favor, pode gastar esse dinheiro. E eles me deram alguns envelopes, né, com dinheiro, eu fiquei muito grato. As pessoas, se conectar com o presidente, com o ministro, a gente nem ia, mas a gente foi. E bem naquele momento o filho do presidente estava ali, o filho do presidente veio, ele ficou feliz. E aí ele conectou a gente com o presidente, ele é muito jovem, eu acho que ele é um pouco mais jovem do que o meu filho, né? E o filho do presidente, ele nos conectou com o presidente, eu pude pregar o evangelho para o presidente, e naquele dia eu pensei que tinha acabado, mas no dia seguinte o presidente veio para o nosso evento. Nossa, não existe isso, não tem como isso acontecer. Ano passado a gente foi convidado e o presidente... Ele foi para o interior e à noite eu tinha que voltar para a Coreia e ele não pôde vir se encontrar comigo no aeroporto, mas não precisava o presidente vir para o aeroporto se encontrar comigo. E no dia seguinte de manhã o presidente me ligou. Me desculpa por não ter ido ontem no aeroporto. Isso não faz sentido, eu sou uma pessoa normal, o presidente vinha se encontrar comigo. Eu queria muito ir, mas eu não pude, eu queria... Por favor, você poderia vir mais uma vez só para se encontrar comigo? E no dia seguinte, eu fui, mas eu tive que voltar para me encontrar com ele. E onde vocês dormiram ontem? No hotel. No hotel! A gente tem a casa dos presidentes, onde a gente deixa, quando vem os presidentes convidados, a gente deixa ele naquela casa. Nossa, e tinha vários quartos grandes, e 20 pastores dormiram em um quarto só. E tudo deu certo, aí veio um telefonema de novo. Dia 16 de fevereiro, a gente vai fazer uma cerimônia de inauguração e o presidente junto com a primeira-dama vão participar dessa inauguração e nós queremos fazer um concerto musical. Realmente em Benin, foi aberto um caminho para que muitas pessoas possam receber a salvação. É muito gratificante diante de Deus. Diante de Deus, conectar o coração, isso é muito incrível. Estimados amigos, hoje de manhã, dentro do meu coração, tem uma coisa que eu quero lhes falar. Vocês são seres humanos, cometem erros, tem momentos que estão felizes, bravos. Tem vezes que vocês olham seus filhos de uma forma bonita, mas às vezes com raiva. E às vezes, casados, você fala, por que eu vivo com esse tipo de homem? E tem vezes, nossa, como esse homem é precioso. É ou não é? Tem vezes que a gente faz bem diante de Deus, e também tem vezes que a gente faz coisas erradas diante de Deus. Porque eu sou um pastor. Eu leio a Bíblia. Lendo a Bíblia, não são simplesmente histórias. Essa vez em Benin, sabendo que a gente vai ter esse evento em Benin, lá na Zâmbia, falaram, a gente vai dar uma terra de 60 mil pion. O presidente falou. Os países vizinhos estão se assustando. Eu vi muitos presidentes, já me encontrei com muitos presidentes, eles são grandes e respeitosos. E eles sempre estão com roupa, assim como se fosse o uniforme deles. Eles são tão humildes, né, que por exemplo, os países que falam francês, eles não procuram fazer guerra, né, também. Eles são países que têm uma economia muito pobre. E me encontrando várias vezes com esse presidente, embora eu seja pastor, eu tenho muitas coisas que eu sou arrogante, que eu sou exagerado, mas embora ele seja presidente de um país, mas ele é uma pessoa que me ensina muitas coisas. Então, eu estou falando sobre como me conectei com eles, como me conectei com os presidentes em Benin.
o ministro da Educação de Benin, ele queria vir, mas aí o filho do presidente veio no lugar dele. Aí o pastor estava ali, mas você tinha que ir. Aí o filho do presidente se sentiu mal e falou, então eu vou. Então, se fosse eu falar, não dá, tchau. Mas o pastor que ganhou, ele não fala muito, mas ele se conectou com o filho do presidente e ele veio para a IYF. E ele ficou muito feliz com o evento. E fazendo essa visita na casa, ele já tinha ido em vários países do mundo inteiro, sempre dormiu em hotéis, ele nunca ficou na casa de uma família. Ele recebeu amor, graça dos irmãos da igreja. E o coração dele ficou cheio disso, né? E a irmã falou para o filho do presidente, você vai para Benin? Então, se encontre frequentemente com o pastor, escute frequentemente a palavra do pastor, faça comunhão com o pastor. E escutando a palavra dessa irmã, ele foi para Benin, ele é muito ocupado, mas ele se encontrou frequentemente com o pastor. Ele não tinha certeza da salvação, e ele teve certeza. E depois o filho do presidente falou, aquela irmã falou, você vai para Benin, se encontre com o presidente. E agora eu entendo por que a irmã falou aquilo. E assim, se conectando, Deus abriu o caminho para que a gente pudesse fazer esse trabalho. É muito gratificante. Então, assim como as pessoas vão sendo conectadas, Deus e nós e Jesus Cristo, nós seguramos a mão, ficamos bravos, ou senão nós comemos juntos, conversamos, não isso. Mas se o coração se conectar, o filho do presidente de Benin, ele se conectou, não foi para a viagem de férias dele, se encontrou conosco, e assim como o presidente pôde receber graça, Jesus Cristo, mesmo estando ao nosso lado, se não se conectar com o nosso coração, então Jesus Cristo não pode fazer nenhum trabalho na nossa vida. Mas nós vivendo, nós temos muitos trabalhos, mas hoje, independente de quem seja, se conectar com o coração de Jesus Cristo, se o seu coração estiver conectado com Jesus Cristo, problemas da família, problemas de saúde, problemas com os filhos, problema no trabalho, problema financeiro, a gente se depara com todos esses problemas, mas dentro do seu coração, se o seu coração se conectar com o coração de Deus, então se você passar por esse processo, então diante desse problema, se o seu coração se conectar com o de Deus, o seu coração vai se tornar um com o de Deus. Se o seu coração se tornar um com o de Deus, desde então, qualquer problema, qualquer dificuldade que seja, vai se tornar problema de Jesus Cristo. Estão entendendo? Sim. Se tornar problema de Jesus Cristo, então nada se torna problema. Ontem à noite, os jovens do Good News Corps, na igreja de Cambu, teve reunião com eles e eu fui. Lá no centro de retiro de Tedó, depois que acabou a cerimônia da faculdade de internet do Mahanaim, então teve trânsito, e eu cheguei na igreja de Cambu e jantei lá. E uma estudante saiu para testemunhar. Ela se internou no hospital e o médico falou que no sangue dela não produz algo. Ela tem que receber essa substância e daqui a um tempo ela vai morrer. Ela recebeu esse laudo do médico. E essa estudante estava muito difícil, estava muito triste. É uma estudante normal. Então,
Um tempo atrás eu estudei, alguns anos atrás eu estudei sobre o sangue no banco de sangue. O quantia de sangue nas pessoas, ela tem essa mesma quantia no corpo das pessoas, mas aí o que acontece? Quando falta sangue, a pessoa tem anemia, vai colocando água para repor, né? E aí o sangue vai ficando aguado. Então esse sangue, ele precisa de hemoglobina. Se a pessoa derrama muito sangue, ela vai beber, ela fica com sede. E assim ela bebe água. E assim o sangue fica aguado. Só que aí, como falta hemoglobina, não vai passar oxigênio por todo o corpo. E aí a pessoa fica difícil. Então tem uma forma de medir a quantidade de hemoglobina. Então a pessoa que tem o sangue muito grosso, tem 15 de hemoglobina, 15, 14, 13, 11... 8, 9, 8, 7. E essa estudante tem quantia de hemoglobina, desceu até 2,5. Então, 2,5, então não é sangue, é como se fosse uma água. Ela não tem sangue no corpo, é como se ela estivesse fluindo água no corpo dela. E um dia ela veio para a igreja, escutou a palavra. No coração dessa estudante, ela falou, aqueles que se apoiam no Senhor ganharão uma nova força. E ela se apoiou nesse Deus. E uma dessas palavras que ela escutou, estava faltando sangue no corpo dela, estava morrendo. Então ela tinha que receber transfusão. Mas se olhar para Deus, Deus vai trabalhar, Deus vai me ajudar. Começou a surgir esse coração dentro dela. E esse coração, Deus vai me ajudar. Se eu depender de Deus, Deus vai me proteger. Deus vai me curar. Quando ela teve esse coração dela se tornou um com de Jesus. Desde então, o problema dessa estudante se tornou o problema de Jesus Cristo. Ontem à noite, eu escutei o testemunho dessa estudante. Ela foi para o hospital e fez o exame para ver a quantia de hemoglobina, falou que o coração dela tremeu. E o médico se assustou. Nossa, você está com 11 de hemoglobina. Ela nem recebeu transfusão. Eu acho que está criando sangue no seu corpo. Agora você é uma pessoa normal. E ela ficou tão emocionada. Porque eu não tenho uma boa memória, eu não me lembro de todo o testemunho dela. Mas ela deu um testemunho tão quente. E ano passado ela foi para a Índia, ela fez o trabalho voluntário. No começo, quando ela foi, a situação não era boa, o ambiente não era bom, e tinha muita poeira, ela desmaiou. Mas Deus a ajudou e Deus trabalhou dentro dela, ela começou a testemunhar isso. Estimados amigos, vocês vêm para a igreja. Pelo sangue de Jesus Cristo, eu fui lavado dos meus pecados. Vocês escutaram isso e por causa disso vocês receberam perdão do pecado. Se ainda não tem alguém que tenha certeza disso, pode vir para conversar com o pastor. E a gente vai te explicar direitinho. Pelo sangue de Jesus Cristo, vocês terem recebido o perdão dos pecados, o que isso significa? Você cometeu pecado, quando você vê você é pecador, você é sujo, você é mau. Mas na Bíblia, o que está escrito? Que ele não se lembra mais dos nossos pecados, que nossos pecados foram lavados, que pelo sangue de Jesus Cristo nós somos aperfeiçoados e lavados. Está muitas vezes escrito isso na Bíblia. Hoje em dia, muitas pessoas pensam que são pecadoras, mas quando a gente lê a Bíblia, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E isso está escrito e gravado na Bíblia. Então, no seu coração, o meu pensamento é correto, eu acredito em mim. A pessoa que acredita que ela é correta, ela pensa que é pecadora, então ela diz que é pecadora. Porque seguindo o seu pensamento, ela decide. Mas dentre vocês, algumas pessoas, quando eu vejo, com certeza eu sou pecador. Quando eu vejo, eu cometi pecado.
Quando eu vejo, eu não cometi 1 ou 2 pecados. Quando eu vejo, eu tenho muitos pecados. Mas na Bíblia, está escrito que eu sou pecador. Na Bíblia diz que eu sou justo. Não, na Bíblia não diz que eu sou pecador, na Bíblia diz que eu sou justo. A Bíblia diz que eu sou perfeito, a Bíblia diz que eu fui lavado. Nesse momento é que a Bíblia e o meu coração entram em conflito. Então, vocês, as pessoas que acreditam em si mesmos, as pessoas que acreditam no seu pensamento, que justo que eu sou pecador, eu cometo muitos pecados, essa pessoa acredita no seu pensamento, essa pessoa segue o seu pensamento. Eu com certeza cometi pecado, menti, roubei, desobedeci, eu cometi muitos pecados. Com certeza eu sou pecador, mas na Bíblia diz que meus pecados foram lavados. Na Bíblia está escrito que não se lembrará mais dos meus pecados. Está escrito que meu pecado foi desaparecer como a névoa. Se a Bíblia diz que é assim, então meu pecado foi lavado. Se a Bíblia diz que eu sou justo, então eu sou justo. Principalmente em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com certeza todos pecaram, é verdade, eu também cometi pecado. Eu não consigo cumprir a glória de Deus. Mas o que está escrito, pois todos carecem da glória de Deus. Mas todos fomos justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Deus está falando que nós somos justos. Pelo meu pensamento eu sou pecador, mas Deus está falando que eu sou justo. Então eu vou acreditar no meu pensamento ou na palavra de Deus. É aí que vai ser decidido. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, eu recebi o perdão do pecado. Isso não é arrogância. É eu sair do meu pensamento e unir o meu coração com a palavra de Deus. Quando acontece isso, dentro do seu coração, sim. Eu cometi muitos pecados, eu sou mau, eu sou sujo. Mas, se Jesus Cristo diz que eu sou justo, eu sou justo. Mas, se Jesus Cristo falou que foi lavado, então foi lavado. Se Jesus Cristo falou que não se lembra mais, não se lembra mais. Então eu saio do meu pensamento e vou para a palavra de Jesus Cristo. Sábado passado, o irmão Shimon Sop e o evangelista conversaram. Eu me encontrei com ele, e fazia muito tempo que eu não me encontrava com ele, né? Antes de fazer a gravação, e eu conversei com a esposa dele, com o irmão Shimon Sop. Então, no inverno de 2013, fazendo a cantata de Natal, eu fui para Jinju, ia para uma igreja dormir em Hachong, e era mais ou menos meia-noite em Hachong, e todos os irmãos estavam reunidos ali. E a esposa do irmão Shinong-sop estava ali também, e ela estava chorando. Pastor, eu casei com meu marido faz 20 anos, que ele só bebe. Eu estou cansada, não aguento mais viver com ele. E a irmã chorou para mim, e eu falei, irmã, por que você está chorando? Não chora. Em vez de chorar, traz teu marido aqui de amanhã de manhã. E aquele dia, de madrugada, o marido dela veio. Ele tinha certeza do perdão do pecado. E ele se esforçou tanto para parar de beber, mas não conseguiu. Só de pensar em querer parar de beber, ele já ficava cansado. Vou beber, e daí? E aí eu li para ele Hebreus capítulo 10, versículo 14. Pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo aperfeiçoados. Esse tão sujo pecador, esse mau pecador, está escrito que ele foi aperfeiçoado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando eu era pequeno, eu acho que quando eu tinha uns 15 anos, quando eu era jovem, eu li um artigo sobre os judeus no jornal. Ele era um cientista judeu e ele matou bastante pessoas. E no final, ele falou, Jesus,
e falou que pelo nome de Jesus ele foi perdoado. Eu não sei direito, mas quando eu paro para pensar agora, eu não sei se ele acredita exatamente na salvação. Nossa, mas ele matou umas 600 mil pessoas. Mas se ele acreditar no sangue de Jesus Cristo, realmente ele pode ter recebido a salvação de todos os seus pecados. Quando eu vejo, eu sou pecador. Porque quando Deus falou que pelo sangue de Jesus Cristo todos os nossos pecados foram lavados, nesse momento eu vou acreditar no meu pensamento ou na palavra de Deus? É isso que é importante. Com certeza eu cometi pecado. Eu cometi muitos pecados. Eu cometi 10 mil pecados que eu não consigo nem me lembrar de todos. Eu sempre falava antigamente, eu tenho muitos pecados, eu vou para o inferno. Eu sempre pensava que eu era pecador. Mas, um dia eu descobri o perdão dos pecados na Bíblia. Eu descobri que todos os meus pecados foram lavados pela cruz de Jesus Cristo. E eu joguei fora aquele pensamento de que eu era pecador. Jesus Cristo falou que eu sou justo, que eu sou santo. Jesus Cristo falou que eu fui lavado. Então a palavra de Jesus Cristo está certa. E assim eu aceitei a palavra de Jesus. E cada vez que eu faço um trabalho, eu sou falho, eu não tenho fé, eu cometi muitos pecados. Será que Jesus Cristo vai trabalhar dentro de mim? Eu acho que não. Quando eu olho para a Bíblia, mas está escrito que Jesus Cristo lavou meus pecados tão brancos quanto a neve, que Ele já me aperfeiçoou. Eu já experimentei várias vezes isso. Por isso, um dia, porque eu experimentei isso, eu falei para o irmão Shimon Sop. Irmão Shin, eu li para ele Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Eu falei, lê para você. Você é perfeito? Não, não sou. Porque ele queria dizer que ele era perfeito, mas ele não podia dizer. Por quê? Ele estava bebendo muito. Como é que ele podia dizer que ele é perfeito? Irmão Shin, você é perfeito? Não. Eu falei, mas o que está escrito na Bíblia? Na Bíblia está escrito que eu sou perfeito. Não é verdade? Então, o que você diz, irmão, que está certo, o que a Bíblia está certo. O que a Bíblia diz está certo. Então, você é perfeito? Não, não sou. Eu acho que por uns 10, 20 minutos nós brigamos assim. Irmão Shin, olhe bem. No seu pensamento, eu sei que você não pode dizer que é perfeito, porque você bebe todos os dias, eu entendo isso. Mas, Deus não te aperfeiçoando, Ele te chamou de perfeito? Não, mas eu não sou perfeito agora. Sim, você não é perfeito quando você se vê. Mas o que Jesus Cristo está falando? Jesus Cristo está falando que você é perfeito, não é? Sim, mas eu bebo. Pode beber. Eu não estou falando para você não beber. Você bebe, mas Deus já te aperfeiçoou ou não? Não. Eu briguei com ele. Eu briguei várias vezes e depois eu abri a Bíblia de novo. Irmão, você não é perfeito, é verdade. Mas Jesus é perfeito, não é? Sim. Então, Jesus mentiu? Não. Então, se Jesus está falando que você é perfeito, você não é? Sim. Então, você é perfeito? Não. Continuamente foi assim. Nossa, eu fiquei muito bravo. Irmão, a Bíblia está certa, não é mais do que o seu conceito. Quando nós temos vida espiritual, amados irmãos, não o seu pensamento, mas pensem com um pensamento de Jesus Cristo. Quando vocês no começo querem pregar, eu não posso pregar, eu não tenho fé. Quando eu tenho que fazer o trabalho da igreja, vou fazer depois, eu nem recebi a salvação há muito tempo. Todos vocês são fracos. Eu quero ofertar. Mas depois que eu ganhar mais dinheiro, eu oferto. Eu nem vou ofertar alguns centavos. Todo mundo tem esse tipo de coração. Então, se vocês ganharem 1 milhão e terem que ofertar 100 reais, vocês vão achar um desperdício? Não. Então, vamos trocar. Então, se eu te der 100 mil, você vai me dar 1 milhão? Se você me der 100 mil, eu vou te dar 1 milhão. Quem não vai ofertar? Todo mundo vai ofertar.
Então, o que a Bíblia está querendo nos falar? Com os nossos olhos que nós temos e os olhos que Deus tem são diferentes. Então, os olhos de quem está certo? Os olhos de Deus. Por mais que eu me veja sujo, quando Deus vê que quando Deus fala que eu sou perfeito, não é? Por mais que eu seja falho, se Deus falou que eu sou limpo, então eu sou limpo. Jesus Cristo, quando ele foi crucificado na cruz, ele não lavou seu pecado de qualquer jeito, vagamente. Ele não lavou 99% dos seus pecados. Ele lavou perfeitamente. Da forma mais limpa desse mundo. Da forma mais perfeita. Sem deixar nenhum detalhe para trás. Sem faltar nada a ele. Ele nos aperfeiçoou. Ele nos lavou dessa forma. Digam amém uma vez. Amém. Amém. Então, uma justiça que jamais pode ser suja de novo. Uma bondade que jamais pode ser malvada de novo. Foi com essa justiça que ele nos aperfeiçoou. O irmão Shimon Sop, ele se esforçou para ser bonzinho, ele queria parar de beber, ele queria ser bonzinho, ele queria ser fiel, mas ele não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque ele queria fazer. Eu me justificar, eu me santificar. Foi Jesus Cristo quem fez isso. Que me justificou, me lavou. Então, se ele me aperfeiçoou, então eu sou perfeito. Ah, então eu sou perfeito. Ele creu nisso. A partir daquele momento, a vida perfeita dele começou a ser formada. De manhã, quando ele acordava, ele pegava duas garrafas de pinga e começava o dia. Mas agora, ele não pensa mais em beber. Mesmo vendo a bebida, ele falou que é insignificante para ele. Antigamente ele queria fugir da bebida. Antigamente ele não aguentava ficar sem beber. Agora ele falou que enxerga a pinga como uma água. Jesus Cristo fez isso nele. Por causa disso, se Jesus Cristo trabalhar em vocês, você pode se tornar também um missionário da África, é ou não é? Digam amém uma vez, pessoal. Vocês podem se tornar missionários da África, podem se tornar pastores, podem ser missionários para salvar muitas vidas, se o Senhor fizer. Amém? Amém. Mas Satanás nos engana. Eu não consigo, eu não tenho fé, eu tenho falhas. Quem não tem fé, eu acho que a maioria de vocês vão levantar a mão. Se você não tem fé, então é só acreditar. Não fique dizendo que não tem fé. Acreditar no quê? Na palavra de Deus. Então, lendo a Bíblia, eu li o livro de Mateus. Eu tirei as palavras do livro de Mateus e comecei a pesquisar. Dentre as palavras de Jesus no livro de Mateus, não as palavras que Jesus Cristo pregou, faz assim, faz assado. Tem essas palavras assim, né? Tem, não tem? Sim. Tem. Então, é assim como essa palavra que nós lemos hoje de manhã. Em Mateus capítulo 9, o que Jesus Cristo falou? Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então o paralítico, ele não podia nem andar, ele não podia nem ficar em pé. E as pessoas levaram ele no seu leito para Jesus Cristo. O paralítico.
ele jamais podia andar, ele não podia se sentar, ele não podia fazer nada, ele veio no leito, deitado no leito dele. Mas Jesus Cristo, olhando para esse paralítico, falou o quê? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E se a gente fosse o paralítico? Isso não faz sentido. Como que eu vou me levantar e tomar meu leito e ir para casa? Eu não consigo nem andar. Por isso que eu vim no meu leito. Você vem dessa situação, está falando para eu me levantar e andar? Esse é o nosso pensamento. Estão entendendo? Esse é o nosso pensamento. Mas a palavra de Jesus Cristo é o quê? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E assim ele pode se levantar e ir para a casa dele. No final, vida espiritual é o quê? O meu pensamento briga com a palavra de Jesus Cristo. O meu pensamento está correto ou a palavra de Jesus Cristo está correto? Para falar em palavras mais fáceis, eu acredito no meu pensamento ou na palavra de Jesus? É o fim da vida espiritual, isso é tudo. Eu não consigo andar. Jesus Cristo falou o quê para o paralítico? Filho, teus pecados estão perdoados. Não, eu tenho muitos pecados. Eu tenho muitos pecados, por isso que eu me tornei paralítico. Eu cometi muitos pecados. Eu tenho muitos pecados. O paralítico podia pensar dessa forma. Mas, Jesus Cristo falou o quê? Levanta, filho, teus pecados estão perdoados. Ai, eu não sabia disso. Eu pensava que eu tinha muitos pecados. Eu pensei que porque eu tinha muito pecado, Deus não podia trabalhar na minha vida. Ah, mas Jesus Cristo eu falou que eu recebi perdão dos pecados, então eu não tenho mais pecado. É verdade, isso é verdade. Tem que acreditar sim, pessoal. Até antes de se encontrar com Jesus Cristo, até antes de escutar a voz de Jesus Cristo, vocês estavam vivendo dentro dos seus pensamentos. Mas, por meio da Bíblia, por meio da comunhão da Bíblia, por meio da pregação do pastor no culto, o que nós falamos da Bíblia, o que nós falamos na pregação, o que nós falamos na comunhão, são palavras que não combinam com o seu pensamento. São palavras de Deus que não combinam com os seus pensamentos. Por isso, se vocês aceitarem somente coisas que combinam com o seu pensamento, vocês são pessoas que acreditam na sua pessoa, não são pessoas que acreditam em Deus. Mas, se vocês souberem que Deus é superior a vocês, que é maior que vocês, mais do que qualquer outra coisa, vocês vão acreditar na palavra de Deus, vocês vão aceitar a palavra de Deus pela fé. Isso é muito importante. Uma vez eu recebi um convite de um presidente, mas era uma situação na qual eu não podia ir. O presidente está chamando, então eu tenho que ir. Se eu não for, isso é forma de um motivo para receber castigo. Então eu fiquei assim, sem saber o que fazer. O presidente me chamou para ir, então eu tenho que ir sem hesitar. E aí eu liguei. Eu tenho essa situação, essa situação. Mas se o senhor me chamar, realmente eu vou ter que ir. Mas eu não sei bem como eu tenho o que fazer. Eu liguei para o gabinete do presidente. Então, na próxima vez, nós vamos marcar um horário. Então, mesmo não indo, eu não me tornei pecador. Mesmo não indo, eu não me tornei pecador, mas eu me senti pecador. Então, você roubar, mentir, adulterar, isso é um pecado também. Mas o maior pecado, sabe qual é? Jesus Cristo, ele falou, não me lembrarei mais dos seus pecados e suas iniquidades para sempre. Mas eu falo o quê? Eu sou pecador. Você, na cara dele, está rejeitando a ele. Entenderam? Jesus Cristo está falando, eu vos santifiquei. Não, Jesus, eu não sou santo. Vocês, porque vocês não sabem, vocês estão falando isso. Quem somos nós para rejeitar a palavra do Todo-Poderoso Deus? Se ele diz que nós somos santos, nós somos santos. Se ele diz que nós somos justos, nós somos justos. Se ele falou que não se lembra mais dos nossos pecados, não se lembra mais. Se ele falou que lavou nossos pecados, então nossos pecados foram lavados. Não, eu sou pecador.
Quem é que pode falar assim diante de Deus? Quem se atreve? Em Hebreus 10 está escrito o quê? Nessa vontade é que nós fomos santificados de uma vez por todas. Nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Aí depois, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentado à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por que de repente está falando a palavra inimigos? Sabe quem é inimigo de Jesus Cristo? Jesus Cristo falou, você foi santificado, você foi aperfeiçoado, você foi santificado. Não, eu não sou justo, eu não sou perfeito, eu não sou santo. Quem é que se atreve a rejeitar diante da palavra de Deus a palavra dele? Quem é que rejeita a palavra de Deus? Quem é que se atreve? Até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele está esperando para que depois eles sejam castigados. Os servos do Moisés também, as pessoas que ficaram contra Moisés, eles foram mortos. Por quê? Ficaram contra a palavra de Deus que foi dita por Moisés. Não, eu não sou justo, eu sou fraco, eu sou falho, eu não sou aperfeiçoado. Como nós, seres humanos, podemos nos atrever? Quem somos nós para diante do todo-poderoso Deus? O Deus que nos aperfeiçoou, que nos justificou. Não, eu não sou justo, eu não sou perfeito, eu sou pecador. Quem é que pode falar isso? Quem se atreve? É quem não sabe a palavra de Deus. Nós somos enganados por Satanás. Mesmo rejeitando a Deus, mesmo rejeitando a palavra de Jesus, nós falando que conhecemos a palavra de Jesus, mesmo assim, sem saber o que é o quê, há muitas pessoas que estão rejeitando a palavra de Jesus. Em Mateus capítulo 9, Jesus Cristo falou para o paralítico. O que ele falou? Filho, estão perdoados teus pecados. Filho, não se preocupe, teus pecados estão perdoados. O que é isso? Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus está blasfemando, ele é arrogante, ele é mentiroso. Quem é ele para falar isso? Porque nós não sabemos disso direito. Porque nós não sabemos da vontade de Deus, com o nosso pensamento, muitas vezes nós rejeitamos a Deus, a Jesus Cristo. Essas pessoas, no final, vão ter que ficar destrado diante dos pés de Jesus Cristo e que Jesus está esperando para o castigo eterno. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque como único oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Isso não é a palavra do pastor Oxuparque. Vocês, se rejeitarem a palavra do pastor Parque, isso não pode não ser muito problema. Mas eu, como um servo de Deus, estou falando para vocês. E vocês rejeitarem o que eu estou lhe dizendo, vocês não estão rejeitando as minhas palavras, mas as palavras de Deus. Eu tenho muitos pecados, sou muito fraco, tenho muitos defeitos, eu não consigo, eu não tenho fé. Não, Jesus Cristo não me santificou, não me aperfeiçoou. Pessoal, é a mesma coisa que falar isso. Isso é uma palavra muito medonha. Amém? Amém, amém, pessoal. Digam amém. 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 Jesus Cristo, quando morreu para lavar nossos pecados na cruz, ele sabia que nós tínhamos probabilidade de cometer pecado de novo. Então, a gente não podia, ele sabia que a gente ia cometer pecado de novo, que a gente somente poderia receber a eterna maldição. Por isso, ele fez o sacrifício eterno. Por isso, ele nos aperfeiçoou para sempre. Qualquer pecado que nós cometermos daqui para frente, ele nos aperfeiçoou para que não tivéssemos mais defeito nenhum. Quando vocês acreditam que vocês foram perdoados seus pecados, vocês são justificados.
E quando vocês acreditam que foram justificados, vocês se tornam justos. As pessoas, mais do que a palavra de Jesus, embora esteja escrito assim na Bíblia, as pessoas escutam a voz de Satanás. Eu sou falho, eu tenho muitos pecados, eu não tenho fé, Deus não vai trabalhar na minha vida. Por causa disso, porque acreditam que Deus não vai trabalhar, então eu tenho que me proteger. Você não confia que Deus vai te proteger, por isso você se esforça para se proteger. Há muitas pessoas que estão vivendo esse tipo de vida. Jesus Cristo falou: filho, estão perdoados os teus pecados? Com certeza, os escribas e fariseus vendo isso não combinava com o pensamento deles. Como ele pode ter o pecado dele perdoado se ele não fez nada para isso? Então Jesus Cristo falou: teus pecados estão perdoados. Então se Jesus falou, isso está certo. Mas não com o nosso pensamento. Quando a gente tem o nosso pensamento, tem muitas vezes que o nosso pensamento é diferente da palavra de Deus. Independente do pensamento que você tenha, Satanás enganou o nosso pensamento. Por isso, porque nós temos o pensamento de Satanás, estamos contaminados com o pensamento de Satanás, nós não podemos concordar com a Bíblia. Por isso a gente, eu não sabia. A palavra de Deus disse assim. Então é aí que tem que acreditar no pensamento, não tem que acreditar na palavra de Deus. Eu tenho que escrever o meu pensamento no caderno e depois do lado escrever a palavra de Deus. O meu pensamento é assim, mas a palavra de Deus é assim. Qual que está certo? O meu pensamento está certo ou a palavra de Deus está certo? Quando eu vejo, eu sou pecador, mas a palavra de Deus diz que Ele jamais vai se lembrar dos meus pecados. Ele me aperfeiçoou para sempre, Ele me justificou para sempre. Por isso, diante da palavra de Deus, diante de Deus, você tem que ser humilde e se ajoelhar. Você tem que abandonar todos os seus pensamentos e tem que aceitar toda a palavra de Deus no seu coração. Acreditar nessas palavras de Deus, isso é unir o seu coração com o de Deus. A partir desse momento, Deus vividamente vai começar a trabalhar nas suas vidas. Jesus Cristo falou para o paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pessoal, quando nós vemos, não é assim. Parece que ele não vai conseguir andar. Parece que ele não vai conseguir se levantar. Mas quando ele acreditou na palavra de Jesus Cristo, aconteceu exatamente assim. Dentro de vocês, se vocês pudessem abandonar todos os seus pensamentos, a palavra de Deus poderia entrar e poderia tomar lugar, seria tão bom. Mas às vezes, escutando a palavra de Deus, parece que não vai dar certo, parece que a palavra de Deus não vai dar certo, e a gente é enganado por Satanás, mesmo tendo a palavra de Deus, a gente abandona a palavra de Deus, e a gente teima com o nosso pensamento. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Então a palavra da igreja, a palavra do servo, não é isso, mas você está rejeitando a palavra de Deus. Tem pessoas que falam que na igreja não tem guia, não faz sentido. Deus estabeleceu guia para conduzir as ovelhas. Jesus Cristo falou: conduza, guia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, alimenta minhas ovelhas. Escutando, se a gente puder escutar a voz de Jesus Cristo e ser conduzido, não dá, a gente não consegue fazer isso, não é? Por isso a gente precisa de guia. Satanás coloca muitos pensamentos, às vezes a gente tem ódio, injustiça, maldade. Vai surgir muitos pensamentos assim. Mas vocês abandonem seu pensamento. Meu pensamento é assim. Mas a palavra de Deus é como? Abrindo a palavra de Deus, vocês têm que ver. É diferente. Então, eu vou seguir meu pensamento ou vou seguir a palavra de Deus? Satanás me engana, por isso ele coloca um pensamento de que que o meu pensamento é mais correto que a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, no livro de Mateus, cada palavra de Jesus Cristo,
Quando eu vejo, parece que não vai dar certo, parece que não está certo. E a gente enxerga desse jeito, mas eu tenho que jogar fora o meu bom pensamento e tenho que aceitar a palavra de Jesus Cristo. Você não precisa ver se você é limpo ou é sujo. Você não precisa procurar se você é justo ou não. Mas se Jesus Cristo falou que você é justo, se você está procurando se Jesus Cristo falou isso ou não, então você também está sendo arrogante. Mas se Jesus Cristo falou, você é justo. Sim, eu sou justo. Entenderam? Se o Senhor falou que eu sou justo, então eu sou justo. O Senhor falou, então está certo. Se o Senhor falou que eu não sou dos que retrocede, então eu não sou do que retrocede. Parece que eu não tenho fé. Mas se o Senhor falou que eu sou o que tenho fé, então eu tenho fé. Então, diante da palavra de Jesus, nós temos que fazer esse trabalho de matar o nosso pensamento. Então, surgindo a palavra de Deus, então se tornando um com o coração de Jesus Cristo, o paralítico vai ser curado, ele foi perdoado dos seus pecados, recebeu o perdão dos pecados, assim também Jesus Cristo faz esse trabalho na nossa vida. Eu também, frequentemente, com o meu pensamento, parece que eu não vou conseguir, que a palavra de Deus não vai dar certo. Tem muitas vezes que eu tenho esse tipo de pensamento errado, mas eu abro a Bíblia e não deixo passar reto, mas de uma forma exata, eu abro a Bíblia. A palavra de Deus diz que eu sou justo. Então, se a palavra de Deus diz que eu sou justo, se a palavra de Deus diz que meus pecados foram lavados, se na palavra de Deus está escrito assim, então, diante disso, quem se atreve a rejeitar a palavra de Deus? Que não haja ninguém assim. Deus, desculpa, eu fui insensato. Por isso, sem saber direito, eu rejeitei a palavra de Deus. Agora, eu vou aceitar conforme a sua palavra. Eu vou crer na sua palavra. Por isso, joguem fora o seu pensamento. E quando vocês aceitarem a palavra de Deus, a partir desse momento, Deus vai trabalhar na sua vida. E assim, Ele vai te abençoar e vai te agraciar com a sua bênção. Aquela jovem que não tinha sangue, que só tinha hemoglobina 2,5, agora está com 10, 11. A única coisa que ela teve foi palavra, fé na palavra. Cada vez que você acreditar na palavra, independente da sua obra, independente do seu esforço, independente do seu método, Deus vai trabalhar. E você vai ser abençoado, e você vai ter uma vida abençoada e glorificada. Eu creio nisso. Todos juntos vamos orar. Diante da palavra de Deus, que todos vocês abaixem sua cabeça.